Pessoal, eu queria ministrar hoje um texto que tem sido alvo de polêmica no meio dessa pandemia. Então, o pessoal tem utilizado ele de forma errada para tentar justificar ou até mesmo se consolar em meio a males que tem se levantado na época de pandemia e em outras épocas também, que as pessoas passam por problemas, por dificuldades, por perdas, por tribulações diversas, e elas usam um texto aqui de Romanos 8, versículo 28, para tentarem, de alguma forma, buscar consolação, tentando dar ao texto uma interpretação, um entendimento que ele não está dando, de acordo com o seu contexto. E o versículo todos nós conhecemos, inclusive eu creio que muitos já usaram essa passagem para justificar algum tipo de adversidade ou para buscar nele algum tipo de consolação. E o texto, ou o versículo, melhor dizendo, é o verso 28 de Romanos 8, quando Paulo fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o indivíduo lá, por exemplo, passa por um acidente de carro, e aí ele, buscando consolação, cita esse versículo 28 de Romanos capítulo 8, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dando a entender que aquele mal que lhe aconteceu, de alguma forma, sabe lá Deus como, vai cooperar para o bem na sua própria vida. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo não está aqui dizendo para nós que se o mal nos acontece, forçosamente aquele mal vai cooperar para o nosso bem, embora a gente sabe que todo indivíduo, quando tem uma atitude correta diante de Deus, quando ele tem a sua fé inabalável, quando ele persevera seguindo, crendo em Deus e amando a Deus, mesmo sem entender por que coisas ruins acontecem, é claro que por essa postura de fé, de perseverança, aquele indivíduo sempre vai ser fortalecido, ele sempre vai ser consolado pelo poder de Deus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e ele sempre vai passar pela adversidade com um espírito alegre, ou no mínimo com um espírito pacificado e consolado. É claro que a postura em meio a uma provação e uma tribulação nos traz, com certeza, força, ânimo, atrai o poder de Deus, atrai a graça de Deus, e o poder de Deus e a graça são atraídos não somente para que você obtenha algo da parte de Deus do ponto de vista material. Muita gente acha que a fé deve ser usada apenas para obter algum bem material. Mas o fato é que quando você se mantém firme em Deus, quando você se mantém confiante em Deus, quando você decide superar a adversidade, não se entregar às circunstâncias, muito menos responsabilizar Deus por males que lhe acontecem, então você vai, ainda sem entender o todo daquele acontecimento, mas você vai sair daquela situação bem fortalecido, cheio do Espírito, cheio da graça e cheio da consolação de Deus. Então o fato é esse: não importa o que você passe, quando você mantém um bom espírito, uma boa atitude, você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder e suportar o dia mal, como passando por um momento de dificuldade, mas cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Ok? Ponto. No entanto, esse versículo 28, ele não pode ser utilizado como uma espécie de argumento para defender que o mal que nós passamos foi uma espécie de projeto divino que vai, no final, cooperar para o meu bem. Dando a entender que Deus está controlando acontecimentos ou até mesmo situações de catástrofe, ou seja, provocando situações adversas para de alguma forma me trazer algum ensinamento. Na verdade, quem pensa assim, das duas uma, ou é um indivíduo tomado pela ignorância, ou é um indivíduo que tem preguiça de conhecer a vontade de Deus para a sua própria vida. E em ambos os casos, a situação é muito grave, porque se o camarada é ignorante, ele não está andando de acordo com a vontade e o propósito de Deus, que convida os cristãos a não apenas receberem a salvação em Jesus, mas a serem cheios do pleno conhecimento da verdade. Então, conhecer a verdade, conhecer a palavra é uma obrigação. Ignorância não é de Deus.
Deus não faz apologia à ignorância. Então, muita gente ignorante usa esse versículo 28 para justificar um fracasso, tentando de alguma forma buscar nele a resposta que de fato ele não está dando nesse contexto, que as pessoas querem induzir, ok? E também existe aqueles que não querem o conhecimento. E aí, esse grupo aí que não quer o conhecimento, é aquele grupo que cai naquele erro grave de tudo que acontece justificar como sendo uma obra soberana de Deus, né? Ou seja, Deus por ser soberano, então, na cabeça de alguns, Deus faz como quer, faz o que quer, fala como quer. Se ele quer abençoar, abençoa. Se ele não quer abençoar, ele desabençoa. Tira. Porque Deus é Deus. Quando ele quer, faz. Quando não quer, não faz, né? E muitos falam assim, Deus é soberano. E eu digo, e você é preguiçoso. Deus é soberano e você é preguiçoso. Porque muitas pessoas não entendem que soberania não é manipulação, nem Deus provocando acontecimentos. Deus não provoca tudo o que acontece. Ou seja, muitos males que acontecem não é uma provocação divina. Por exemplo, coronavírus, que é o assunto do momento, não foi uma provocação divina. Ok? Então nem tudo que acontece é uma provocação divina. Na verdade, Deus deixa o homem fazer sua própria viagem. Deus requer do homem que este busque a Deus, conheça a palavra de Deus, experimente a bondade de Deus. É o que Paulo fala em Atos capítulo 14, versículo 16, 17. Naquela passagem, quando ele foi ali tomado por aquele povo lá em Listra, após curar um homem que estava aleijado, e as pessoas de Listra queriam endeusar Paulo e Silas. E ali, o apóstolo Paulo rejeita aquela idolatria, e ele diz assim, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, o qual em outras gerações, Paulo diz para aquele povo, pregando a palavra, para aquele povo em Listra, ele fala assim, o qual em outras gerações, falando sobre Deus, permitiu que os homens andassem nos seus próprios caminhos. Ou seja, Deus permitiu em outras gerações que os homens fizessem sua própria viagem particular. Mas Paulo continua, contudo, não deixou de ficar sem testemunho de si mesmo. Ou seja, Deus, mesmo permitindo que o homem ande nos seus caminhos, jamais deixou que se ficasse sem testemunho a respeito de si mesmo. E Paulo diz, fazendo o bem. Deixa eu abrir a passagem aqui, que eu acho ela bem importante para esse momento, porque eu vou ler Atos 14. Eu citei para vocês, mas eu quero ler na íntegra. Paulo fala assim, versículo 15, Atos 14, 15. Senhores, por que fazeis isto? Ou seja, Paulo está ali rejeitando aquela idolatria, né? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, em outras gerações, ou gerações passadas, permitiu que todos os homens, ou todos os povos, andassem nos seus próprios caminhos. O que significa isso, meu irmão? Deus permite o homem fazer sua própria viagem, o que me mostra, mais uma vez, que coisas acontecem porque os homens também são responsáveis por acontecimentos ruins, ok? Não vou aqui denominar cada um deles ou alguns deles, mas o fato é que o homem tem inteligência, o homem tem vontade, o homem tem emoção. O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, não é um robô, nem um ser desprovido de volição, desprovido de pensamento ou inteligência. Então Deus permite que os homens andem nos seus caminhos. Contudo, Paulo continua no versículo 17, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Olha só, mesmo em meio à viagem particular dos homens, Deus sempre deu testemunho a respeito de si mesmo. A pergunta é, como foi que Deus fez isso? Paulo responde, fazendo o bem. Por quê? Porque Deus é bom. Dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então Deus é bom e sempre deu testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Mas aí, algumas pessoas, por não
desejarem conhecer a vontade de Deus, e esse número realmente é muito grande, elas tentam se desculpar na soberania de Deus, sem entender o que de fato é soberania. Soberania divina não é controle de vontade, nem anulação da vontade do homem, nem Deus obrigando o homem a fazer o que ele quer. Isso não é soberania, seria manipulação, seria controle, seria transformar o homem num mamulengo, né? Numa marionete, melhor dizendo. O que Deus não faz ou faria jamais. Soberania, meu irmão, significa dizer que Deus, ele determinou ou determina como as coisas devem funcionar. Ou seja, a humanidade, ou seja, a criação, vamos dizer assim, ela funciona com ordem. É claro que essa ordem ela é alterada. Os homens que têm a liberdade de fazer sua própria escolha, viagem, podem se alterar essa ordem e trazer para si os males que até mesmo Paulo fala em Romanos capítulo 1. Eu sei que o assunto não é tão simples como nós gostaríamos que fosse, mas o fato é, por exemplo, o Deus soberano determinou que o homem só pode ser salvo se for através de Jesus. Esse Deus soberano que deseja, é aquele que Paulo fala em 1 Timóteo 2, Deus deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus. O Deus soberano deseja que todos sejam salvos. Mas não é porque o Deus soberano deseja ou quer que todos sejam salvos que forçosamente, obrigatoriamente, todos serão salvos. Porque o Deus soberano que deseja que todos sejam salvos determinou a forma ou meio pelo qual o homem é salvo. Então, soberania é Deus determinar como as coisas funcionam e não controlar ou provocar cada acontecimento para que de forma tirânica, manipuladora, force as coisas a serem como ele quer que seja, só porque ele quer. Amém? É claro que há situações e realidades na palavra que são imutáveis. Por exemplo, a volta de Jesus. A volta de Jesus é uma coisa que ninguém vai impedir. Deus determinou que ele vai voltar. E o tempo será determinado pelo Pai, ou foi determinado pelo Pai. Então, existem coisas que não tem como mudar. Mas é claro que a vontade do Pai é que todo filho seu conheça-o, conheça a palavra, use a sua fé. Inclusive, esse Deus soberano, ele quer que o homem creia, quer que o homem haja em fé, quer que o homem enfrente as circunstâncias, quer que o homem passe pelas adversidades com confiança na sua palavra, reagindo e não se entregando. Então, você observa como esse assunto de soberania ele é distorcido, apenas para justificar a ignorância ou a preguiça que alguns têm de buscar conhecer a Deus. Há muitas coisas, irmãos, que acontecem em nossa vida que não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Acontece, mas não era vontade de Deus. E as pessoas, às vezes, dizem que quando algo ruim acontece, porque Deus forçosamente quis. E não é verdade. Nem sempre, ou quase nunca, é porque Deus quis. Na verdade, se você for, é claro que às vezes não cabe nem buscar o porquê aconteceu. Se for possível entender, é ótimo, porque já saímos também de um contexto de ignorância a mais, né? Graças a Deus. Mas há situações que não conseguimos explicar. Mas devemos confiar em Deus. Por exemplo, Paulo, quando estava lá em Filipos, em Atos capítulo 16, ele tinha pregado a palavra em Filipos, reuniu alguns discípulos, encontrou um lugar de oração, que era junto ao rio. As mulheres foram lá ouvir Paulo pregar, receber a palavra, e uma mulher chamada Lídia recebeu o evangelho e levou o povo para sua casa. E ali nasceu a igreja, uma igreja. E naquele lugar tinha uma jovem possessa, endemoniada. Ela adivinhava e dava muito lucro aos senhores, os seus senhores. Ela era escrava. E aí, quando Paulo expulsou o espírito maligno daquela jovem, o que aconteceu foi que acabou o lucro. E aí Paulo foi perseguido, juntamente com Silas.
eles foram açoitados, suas vestes foram rasgadas, foram presos no cárcere interior, que era o pior lugar da prisão. Mas a palavra fala que em Atos capítulo 16, verso 25, que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então veja que interessante, eles estavam ali diante de uma circunstância, de uma tribulação, de uma adversidade, fazendo a vontade de Deus, ou seja, estavam pregando o evangelho, expulsaram o espírito maligno de uma jovem possessa, mas no entanto eles foram açoitados, envergonhados, vestes rasgadas, foram presos no pior lugar, chamado cárcere interior, tiveram os pés amarrados no tronco. No entanto, eles não ficaram ali murmurando, reclamando ou jogando a situação como se Deus fosse soberano e que eles agora deveriam ali ter uma postura de apatia, porque Deus, supostamente, né, no argumento errado de alguns, Deus é Deus, faz como quer, então, se ele quiser libertar, liberta, se não quiser, ele deixa preso, eu vou ficar aqui quieto, sem fazer nada. Pelo contrário, a palavra fala que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então veja como uma boa atitude atrai o poder de Deus. Amém? Não que Deus criou toda aquela situação, porque com certeza aqueles males que Paulo sofreu junto com Silas, de serem açoitados, passarem vergonha, terem suas vestes rasgadas, irem presos no cárcere interior, é claro que todo aquele mal que lhes aconteceram, aqueles males que lhes aconteceram, não era uma obra de Deus para tentar no final manifestar o seu poder naquele lugar. Está entendendo, amado? Não foi Deus quem criou o mal para manifestar o poder e no final mostrar o quanto ele é poderoso. Isso é um conceito errado, isso é um erro que as pessoas têm com relação à soberania divina. Na verdade, estamos no mundo e estar no mundo, como diz o irmão Natan, é remar contra a maré. Você está no mundo, você vai sofrer oposição, perseguições, vai passar por dificuldades, por situações que você não queria passar, mas em todas estas coisas, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Então Deus não é aquele que traz o problema para se apresentar como solução. Deus não é como alguns pastores aí que vende dificuldade, ou melhor, apresenta ou prega dificuldade para vender facilidade. Não, Deus não é como esse tipo de gente, não. Paulo diz que Deus é por nós, amém? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Agora, se você está no mundo, fique sabendo que no mundo você vai passar por dificuldades, por provações, por dificuldades, por perseguições, situações que até mesmo o diabo vai trazer contra você. Inclusive até aquele texto em João 16, que é um outro texto errado, usado de forma errada. Nos disse lá que no mundo tereis aflições. E aí a gente acha que ele está falando sobre todo tipo de aflição. Doença, enfermidade, catástrofe, acidentes. Não é isso, meu irmão, que ele está falando. No contexto ali, ele está advertindo os discípulos sobre as perseguições que eles iriam sofrer por amor a Jesus e por pregar o Evangelho. Ele disse isso lá. Eles vos levarão às prisões, sereis perseguidos, sereis odiados por causa do meu nome. Ele fala uma série de situações de perseguições que os discípulos iriam passar. E ele diz, no mundo tereis aflições. Aflições ali, literalmente, dentro do contexto, as perseguições que os discípulos iriam sofrer por amor a Jesus. E Paulo fala que todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Há sofrimentos bíblicos que nós passamos, perseguições é um deles, perseguições por amor a Jesus, por causa do Evangelho, ser odiado por causa de Jesus, ser rejeitado por causa da sua fé, é uma perseguição bíblica que você deve passar, é saudável e produz crescimento. Mas você não pode pegar todo o pacote de sofrimento que o diabo traz e achar que é uma obra de Deus, ou que é a vontade de Deus para a sua vida, ou que você pode aceitar como sendo uma espécie de agente purificador e amadurecedor da sua fé. O que faz você amadurecer em meio à tribulação, em meio às provações, é a sua postura de perseverança, como Paulo teve lá juntamente com Silas, e não desistência.
como Paulo teve com Silas em Atos 16. Estamos falando sobre esse texto. Então veja como é interessante nós sabermos que não é a tribulação em si que vai causar maturidade em mim. Embora Tiago diga lá, em Tiago 1, versículo 2, que o cristão deve ter por motivo de toda alegria o passardes, é isso que ele diz, o passardes por várias provações. Tiago 1, 2. Tende por motivo de grande alegria. Outra versão diz, tende por motivo de grande gozo, o cairdes em várias tentações. Essa versão que é a corrigida, ela não é precisa, ela não é boa para esse versículo. Porque, segundo a versão corrigida, Tiago diz para o cristão ter muita alegria em cair em tentações, né? Só que Jesus orou ao Pai para que nós não caíssemos em tentações. Então veja como essa versão de Tiago 1:2, na versão corrigida, está equivocada. Na verdade, o motivo de grande alegria é o passardes por várias provações. Mas entendam que não é o fato de você passar pela provação que deve gerar alegria, mas o resultado que você vai experimentar por se manter firme, ou seja, por ter a sua fé provada e aprovada. É a aprovação da sua fé que produz perseverança. Não é a tribulação em si. Porque muitos passam por tribulação e naufragam na fé. Muitos passam por tribulação e desistem. Criam ódio de Deus. Entram no conformismo religioso de aceitar o mal como uma obra soberana, misteriosa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está errado. Está errado. Completamente errado. Tiago diz, tenham por motivo de grande alegria o passardes. Por quê? Porque a provação da sua fé, uma vez confirmada, outra versão diz, porque a aprovação da sua fé, ou seja, quando a sua fé é provada e aprovada, produz perseverança. E Paulo diz, a perseverança deve ter ação completa. Veja que até a perseverança tem um processo para finalizar naquela situação específica que você está enfrentando. Paulo fala, a perseverança tem que ter a sua ação completa cada vez que você é provado em alguma área da sua vida. A perseverança deve ter ação completa para quê? Para que sejais perfeitos, maduros, íntegros, inteiros, não um pedaço de crente, não um pedaço de gente, não um crente pela metade, mas íntegro, inteiro, e Tiago conclui, e em nada deficientes. Então veja que você tem grandes oportunidades, quando passa por uma tribulação, de amadurecer, de crescer, mas não é culpando a Deus que você vai amadurecer. Pelo contrário, é você confiando no amor de Deus, nesse amor que é inexplicável, amém? Inclusive, essa passagem em Romanos 8, que nós estamos lendo aqui e tentando explicar em breves palavras, fala sobre o amor de Deus. Fala sobre o amor de Deus também. Amém? E no amor de Deus, dentro do plano de Deus, orando no Espírito, experimentando a intercessão do Espírito, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque quando você ama a Deus, é o que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Quando você ama a Deus, você não ama a Deus pelo que Ele faz, mas você ama pelo que Ele é. Você ama a Deus não é porque você entende tudo o que acontece. O seu amor a Deus, se você realmente o ama de verdade, este amor não está condicionado ao quanto você conhece dele na profundidade ou o quanto ele lhe dá respostas para tudo. Há situações que você não vai ter resposta, mas você continua amando, confiando, perseverando firme. Então tudo vai cooperar para o seu bem. Não é que uma situação catastrófica, Deus vai ali usar aquela situação para lhe ensinar alguma coisa, ou que ele provocou aquele mal para, no final, tirar você alguma lição, dar alguma lição de moral, espiritual. Não, não é isso. Mas quando você mantém o seu espírito firme, perseverante, e você ama a Deus mesmo sem entender, fique certo que não importa a situação que você entrou, aquilo vai mudar. Porque é um propósito de Deus para você.
Eu poderia aqui listar vários textos, mas me subiu ao coração 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Amém? E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Romanos 8, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Ele diz que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Ou seja, não tem como, meu irmão, você viver preso na angústia, você viver preso dessa depressão por uma situação que você viveu, se você decide amar a Deus e você sabe que mesmo diante de uma adversidade, Deus tem bons planos para você. O que Ele tem para você não mudou, o caráter dele não mudou, a bondade dele não mudou, a palavra dele não falhou, ele continua o mesmo, está no trono, está pronto para te abençoar e operar para o seu bem. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que a situação desgraçada que você viveu foi uma provocação de Deus para fazer algo para o teu bem, não. Mas em meio a qualquer situação você pode confiar que Deus é fiel. E aqui em Romanos 8, eu quero falar um pouco do contexto. Não sei quanto tempo tem aqui ainda. Tem um bom tempo, dá para explicar. Ok? Você não pode pegar o versículo 28, irmão, isoladamente e querer justificar a ignorância nem a preguiça, ok? A indisposição de conhecer a vontade do Pai. Apenas pegando esse versículo 28, descansando nele como se fosse uma espécie de prêmio de consolação para aquele que passa por adversidade, ok? Há todo o contexto dessa passagem. Eu quero apenas, de maneira bem grosseira, e peço perdão a vocês por não ter tempo de ler todo o capítulo, porque ele é maravilhoso, mas apenas resumir um pouco aqui do contexto, no versículo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, versículo 9, 10, 11, até o 13, Paulo fala sobre andar no Espírito. E a relação é muito profunda de Romanos 8 com Gálatas 5. Paulo fala sobre andar no Espírito, que é a verdadeira forma de se viver para Deus. Não ser mais regido por leis, não estar mais debaixo da escravidão, mas viver agora inspirado com essa nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, é isso que ele fala, basicamente. Até o versículo 13. Continua a falar no verso 14 sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E há uma relação profunda entre ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito. Porque agora não somos mais guiados por leis externas, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É o que Paulo fala a partir do versículo 14, né? E no verso 17 ele fala sobre nossa filiação. 16, 17, 15 em diante, né? 15, 16, 17. Nossa filiação, ok? E ele fala no verso 18 sobre os sofrimentos do tempo presente. Amém? Sofrimento do tempo presente. Ele faz esse resumo dos sofrimentos, mostrando que existem perseguições, situações que se opõem à nossa vida, mas aquilo que nós passamos aqui na terra não se compara à glória que há de ser revelada para nós. Amém? Há uma expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, ou, como Paulo fala mais na frente aqui, a redenção do nosso corpo. Há uma manifestação, eu creio que fala sobre a manifestação futura da glória dos filhos de Deus, referindo-se aí à transformação do corpo, amém? E aos acontecimentos futuros que nós iremos provar, não somente nós, mas a criação que geme, que suporta dores também e que aguarda essa revelação, essa manifestação dos filhos de Deus, acreditando que também será livre do cativeiro da corrupção, que não mais estará sujeita à vaidade, não porque ela quis, mas porque Deus a sujeitou, ok? E aí ele continua mostrando que não somente a criação geme, mas nós também que temos as primícias do Espírito, é o que ele fala no verso 23, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Seria a segunda fase desse processo de adoção, desse pleno direito aí que nos foi dado de herdar essa herança gloriosa em Cristo Jesus. E a redenção do corpo é, digamos assim, a segunda fase dessa adoção. E aí ele fala assim no versículo 26, também o Espírito, além da criação,
além de nós mesmos que gememos, né? Gememos aguardando nessa expectativa, nós que temos as primícias do Espírito, também o Espírito, verso 26, além da criação e de nós mesmos, também, Paulo está continuando aqui o texto, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, em nossas impossibilidades. E essa palavra assiste, literalmente, é ajudar junto, fazer junto. Não é o Espírito que intercede sozinho por você, mas ele intercede junto com você. Essa palavra assiste tem essa ideia, que faz algo comigo, faz algo em parceria, ok? E Paulo diz, nos assiste nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Não oramos de maneira perfeita, com a nossa linguagem materna. É claro que, inspirado pelo Espírito, nós podemos sim orar a palavra, a vontade perfeita de Deus, não sempre, mas não impede que você se expresse ao Pai, converse com o Pai com a sua linguagem. Mas aqui, irmãos, ele fala sobre uma oração no Espírito, oração em línguas e oração de intercessão no Espírito, em línguas, com gemidos inexprimíveis, que o Espírito, através de você, junto com você, ele intercede por você a vontade perfeita do Pai. E aí o apóstolo Paulo diz, com gemidos inexprimíveis. Amém? Intercede por nós. E Paulo continua, e aquele que sonda os corações, glória a Deus por isso, Deus conhece nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito. O Pai que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, qual é a intenção do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa impressionante. Segundo a vontade de Deus, aqui está uma coisa poderosíssima para se entender o versículo 28. Segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. O Espírito me assiste nas fraquezas, porque não sei orar como convém, mas o Espírito intercede comigo ou por nós, mas literalmente é junto conosco. Através de você, quando você ora no Espírito, quando você ora em línguas, quando você entra em intercessão, o Espírito que conhece todas as coisas, ele vai ali captando a vontade do Pai, intercedendo a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, ali não tem confusão, você não vai atrapalhar. Ali você pode estar orando situações futuras, que você vai até viver futuramente. É muito comum quando você ora no Espírito, entra em intercessão, o Espírito intercede por você, coisas sobre o seu futuro, coisas que você não viveu, mas que ele já está aqui, orando a perfeita vontade de Deus para que o propósito de Deus para a sua vida, que é perfeito, se cumpra. É tanto quando você ora em línguas, meu irmão, você está experimentando da intercessão, você está experimentando da direção do Espírito, você está experimentando da sua fé, ou melhor, da sua edificação, do seu espírito sendo edificado sobre a sua fé santíssima, é o que Judas diz. Você está sendo inspirado por Deus para não ser tão duro quando Ele quiser direcionar você a em alguma área da sua vida. Sabe que muitas coisas que a gente sofre porque a gente é duro, resiste à voz de Deus, não obedece, não está sensível para captar a voz de Deus como se fosse algo marcante, impactante. E muitas vezes fazemos o contrário. Deus nos manda fazer algo, mas porque nossa carne está tão acostumada com as coisas naturais, a gente não faz. E aí, quando vem o resultado ruim, o que muita gente diz? Foi Deus que quis, foi Deus soberano que fez isso, foi a vontade soberana de Deus que realizou. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Muitos males que nos acontecem são causados pela nossa desobediência, pela nossa recalcitrância, por não submeter à vontade de Deus. Então, quando você é tomado pelo poder de Deus, quando há essa intercessão do Espírito, você fica mais sensível. Fica fácil o Senhor falar com você e você dizer, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor falar, dispõe-te. Você fica mais disposto para fazer a vontade de Deus. Então,
A oração do Espírito, a oração em línguas, a intercessão do Espírito, juntamente conosco, com gemidos inexprimíveis, faz com que você ore a perfeita vontade de Deus, ore a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, adquira sensibilidade, direção, inspiração, edificação, e você seja guardado no amor de Deus, nesse amor que te abraçou, nesse amor que planejou projetos maravilhosos. A sua vida é um projeto de Deus, não é um projeto de fracasso, mas é um projeto divino. Amém? Você é um poema divino nessa terra. Então você está guardado no amor de Deus. Muitas coisas maravilhosas acontecem quando você intercede no Espírito. E aqui o apóstolo Paulo diz que segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A oração perfeita. Você às vezes não entende, ou quase sempre não entende, a não ser que haja interpretação. Geralmente você não vai entender. Mas ele está orando coisas que para você até seria loucura. Coisas sobre o seu futuro. Ele pode estar orando, por exemplo, você sendo líder de um grande ministério, ou tem uma grande empresa, e você hoje, por não conseguir imaginar o grande plano que Deus tem para você, apenas como exemplo, ok? Você pode até contestar, porque você tem um nível de fé hoje, que com certeza vai aumentar na sua caminhada com Deus e nas suas experiências com Deus, à medida que o plano dele, o propósito for se desenrolando sobre a sua vida e você for entendendo o plano de Deus, as coisas vão cooperando para que esse propósito divino aconteça na sua vida. Então veja que você está vivendo o plano de Deus e o propósito de Deus debaixo da oração, da intercessão do Espírito, e não tem como dar errado. Dessa forma, tudo vai cooperar para o seu bem. Você veja como o contexto é mais abrangente, não é tão simplório como a gente imagina, de achar, não, tudo mal que acontece para o meu bem. Não é a coisa mecânica, meu irmão. Não vai cooperar para o seu bem mecanicamente, como sendo uma soberania pervertida, né? Como alguns têm pregado por aí. É um projeto de Deus que Ele tem para você. E você tem que entrar nesse projeto, buscar o Senhor em oração, ser guiado pelo Espírito. Você vê desde o capítulo do versículo 1, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, andar como filho de Deus, experimentar a intercessão do Espírito, que é o teu ajudador, que te auxilia nas fraquezas, te ajuda. Então é uma parceria entre você e o Espírito Santo. Quando você mergulha na oração, quando você mergulha na intercessão, quando você mergulha na presença de Deus, as coisas vão se harmonizando. O projeto de Deus vai se harmonizando, você vai entendendo a vontade do Senhor, você vai ficando sensível, você vai cedendo às direções do Espírito, e tudo vai cooperando para o seu bem. Amém? E é isso que Paulo diz. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Então veja que o versículo 28, ele vem depois do 26 e do 27. Você não pode separar o 28 do contexto e achar que, mecanicamente, tudo vai cooperar para o seu bem. Não, quando você ora no Espírito, quando você intercede no Espírito, quando você começa a mergulhar na vontade de Deus, entendendo o plano de Deus, porque quando você ora, você começa a receber revelações, direções, a sua fé é fortalecida, você começa a conhecer a Deus pela experiência de estar com Ele. E tudo vai cooperando para que o projeto de Deus vá se cumprir na sua vida. Tudo vai cooperando para o seu bem. É isso que Paulo está dizendo. No verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você vai buscar a Deus. Se você ama a Deus, você vai orar a Deus. Se você se apega ao Senhor com amor, a palavra de Deus para você é a seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Amém? Você ama a Deus? Paulo diz, aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Entenda só que você foi chamado. Mas não é porque você foi chamado que você vai abraçar e viver todo o propósito de Deus de maneira forçosa, não. Se você foi chamado, você tem que obedecer. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que viver o propósito de Deus.
Você tem que abraçar a vontade de Deus. Você foi chamado. Mas conhecer a vontade do Senhor, que é o que Paulo diz em Efésios 5:17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você não pode ser insensato, se embriagar com vinho, no qual há dissolução, viver uma vida separada de Deus, displicente, alheia, sem oração, sem conhecer a palavra, sem amar o Senhor. Paulo diz, não seja insensato, desperte, ó tu que dormes. No verso 14 de Efésios 5 ele começa, desperte do que dormes, levanta-te os mortos e Cristo te iluminará. É você quem desperta, é você que levanta, mas é Cristo quem vai te iluminar. Vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Não perca tempo com bobagem, mergulhe em Deus. Aí Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios. Remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, ou seja, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, vou dizer mais uma vez, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a melhor forma de fazer isso? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você acha que um cristão cheio do Espírito Santo, as coisas não vão cooperar para o bem dele? Se ele ama a Deus, se ele deseja conhecer a Deus, ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, tudo vai cooperar para o bem dele. Amém? Há uma parceria, há uma interação entre o homem e Deus, entre o humano e o divino, entre os céus e a terra. E você traz a vontade de Deus para a terra. Experimentando o reino de Deus na terra, a vontade de Deus. Tudo vai cooperando para o seu bem quando você vai mergulhando na vontade do Espírito, quando você vai entrar em intercessão, orando em línguas, experimentando edificação na fé, guardado no amor de Deus. Isso é muito poderoso. Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Já falei sobre predestinação, não vou tocar nisso aqui. Predestinação é um pré-destino, destino prévio, não é uma manipulação de destino, mas é uma oferta de destino, é um destino prévio, é um plano de Deus para cada um de nós, que não é uma coisa forçada nem positiva, mas é o que Deus planejou em Cristo Jesus, é o que Ele providenciou para nós experimentarmos e vivermos em Cristo Jesus, é o que Deus pensou para nós como plano, como projeto, uma vida curada, uma vida abençoada, uma vida cheia de paz, vitória sobre o pecado, vivendo em fé. Isso é predestinação, é um predestino, um destino prévio. O destino é o que Deus planejou para nós, previamente, em Cristo Jesus. É aquilo que Deus planejou, Cristo viabilizou, ou seja, tornou viável, tornou possível a nós vivermos. É aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus pensou e Cristo viabilizou, cabe a você e a mim vivermos. Se não vivermos, Deus não falhou. Amém? Então, aos que Ele conheceu, e aqui você vai ter que entender que a linguagem é uma linguagem possível para alcançar nossas compreensões limitadas, porque Deus não conhece nada antes. Na verdade, se Ele conhecesse alguma coisa antes, é porque aquilo que Ele conheceu antes iria chegar para Ele. Então, do ponto de vista de Deus, na ótica divina, não cabe conhecer o antes. Cabe para nós, que nós chamamos de presciência, não é? Deus conheceu antes. Para nós é possível, porque a gente sabe o que é antes. Estamos presos ao tempo e espaço. Para nós existe antes, durante, depois, mas para Deus não. A maneira mais precisa de tentar, ainda que de forma limitada, explicar o que não se explica, do ponto de vista de Deus, é que Deus vê tudo num só momento. Em Deus, tudo acontece agora. Gênesis e novos céus e nova terra. Acontece agora. Deus viu que o homem pecou, ou Deus vê que Adão pecou. Isso é uma coisa realmente que tem que ser explicada
porque a gente pensa que Deus está dentro dessa linearidade humana. Deus viu ou verá, Deus pensou, Deus viu futuramente. Não, Deus não vê nada futuramente. Deus é, tudo acontece simultaneamente em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando fala que ele conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha só que coisa linda, a estes também chamou, aleluia, e aos que chamou, a estes também justificou, glória a Deus, somos justificados quando recebemos Cristo Jesus, e essa justificação, que mais fala aqui em tempo passado, é na ótica divina, para quem tudo está feito, realizado e consumado. E ele diz, e aos que justificou, a estes também glorificou, dando uma ideia de passado. Mas esse passado é passado para Deus. É uma obra que em Deus já está feita, porque a redenção ela tem que ser observada nos dois aspectos. No aspecto humano e no aspecto divino. Humano, ter preso ao tempo e espaço, que é um ser que vive os processos da existência dentro da linha do tempo, passado, presente e futuro. E também Paulo falava sobre a redenção nesse aspecto divino, ou seja, tudo já está feito, consumado, terminado. Deus não vai fazer mais nada, ele já fez tudo. Ele descansou no sétimo dia e todas as obras que fizera. Cabe agora a você crer pela fé, tomar posse e viver, e ficar firme, amém? Na fé até o fim, porque fora da fé, nada lhe está eternamente assegurado. Então você que está preso ao tempo e espaço, vigie e viva uma vida que glorifique a Deus até o último dia. Amém? Porque a vontade do Pai é que nós vivamos para Ele até o fim do dia. Então essa obra da justificação já está realizada por Deus, já está feita. Eu tomo posse pela fé e vou experimentando dia após dia, quanto mais eu fique firme até o fim. Eu não vou mais explicar sobre isso, mas para concluir, eu vou ler aqui o versículo 31. Paulo fala assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Olha só. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Então ele não está provocando mal na sua vida. Amém? Ele diz mais, aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará de graça ou graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Versículo 35 agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Será morte, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Situações que Paulo vivia, de perseguições, de fome algumas vezes, porque ele foi privado por causa das perseguições, de direitos que ele tinha, ok? E ele fala aqui no verso 36, como está escrito, por amor de ti, veja que o sofrimento aqui é bem específico, são sofrimentos vividos pelas perseguições. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja que o amor de Deus é que garante que Ele tem um projeto maravilhoso para nós. Amém? Um plano maravilhoso, um propósito maravilhoso para nós. E quando nós mergulhamos nesse amor, nesse relacionamento, nessa intimidade, nessa intercessão do Espírito, nós começamos a absorver a vontade de Deus, a ficar sensível, a confiar em Deus. E aí tudo coopera para o seu bem, porque você tem uma boa atitude e se entrega a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E Paulo diz, porque estou bem certo, 38, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem potestades, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, meu irmão, tudo está absolutamente
resolvido no amor de Deus. Nada vai impedir que a vontade de Deus, por mais difícil que seja a sua realidade presente, se cumpra sobre a sua vida. Porque você já venceu com Cristo. Você já venceu, você já é mais do que vencedor. Nada pode parar a sua vida. Tudo vai cooperar para o seu bem, porque você vai mergulhar no plano de Deus, entender, experimentar a influência do Espírito em tudo que você faz. E aí, Deus vai sim provocar as coisas, vai encontrar em você espaço, Ele vai encontrar em você um coração sensível, que concorda com a vontade dEle, que submete à vontade dEle, não um coração endurecido, que resiste a Deus. Ele vai encontrar forma de alcançar, de mover as coisas para que você experimente o bem dele sobre esta terra. Amém? Então, se você passou por alguma catástrofe, alguma adversidade, algum problema, tenha uma boa atitude, busque ao Senhor, porque Ele vai trabalhar para o seu bem.